Olá a todos, sejam bem-vindos então ao canal do Instituto IPRAD, dedicado à divulgação das boas práticas em radiestesia e geobiologia. Esta é a primeira sessão de uma rúbrica que nós chamamos o Caderno Azul da Radiestesia do IPRAD. Estamos hoje na companhia de António Rodrigues, um famoso radiestesista, radiacionista e também um forte autor neste campo. Viva António! Olá. Agradecemos então a sua participação e aproveitávamos então para lançar aqui uma primeira questão que nós gostávamos de fazer. Dentro deste caderno, vamos aqui desenvolver alguns temas. Na sua opinião, quais seriam as razões mais importantes para uma pessoa que nunca tenha tido contato com a radiestesia começar a aprender radiestesia? Qual é um dos motivos, dois, três motivos que acha que seriam importantes da aplicação da radiestesia na vida diária das pessoas? Eu não sei se na vida diária, mas a radiestesia, por sua finalidade, ela destina-se a descobrir aquilo que está oculto, aquilo que nós não podemos saber de um outro jeito. Não há uma outra técnica, uma outra abordagem para descobrir. Então, suponhamos que eu desejava recomendar um floral para você, para qualquer finalidade. Eu não tenho como descobrir, a não ser pelo raciocínio, pelo intelecto, eu não tenho como descobrir, não há uma máquina que possa indicar, não há forma nenhuma de acesso que me possa dar a dica qual seria o floral. A técnica que pode ser usada é a radiestesia, que vai estudar, vai abordar a compatibilidade que existe entre você e uma série de florais, entre os quais aquele que lhe seria indicado. Então a radiestesia serve para descobrir aquilo. A radiestesia está no seio do impulso que levou à descoberta dos oráculos, que é a necessidade de descobrir aquilo que a gente não sabe, que está oculto, não está expresso. Tá? Ou seja, isto num ponto de vista terapêutico. Não, de uma forma geral. Assim, eu tenho duas namoradas, qual das duas é que é mais indicada, mais compatível comigo? Eu tenho dois empregos, duas possibilidades, qual deles é que eu batalho para conseguir finalizar o acordo? Qual deles é o melhor para mim? Então, em todos, aliás, a radiestesia, diferentemente, ela se aplica em todas as áreas da atividade humana, dependendo da especialização do praticante. Então, se nós tivermos um praticante geólogo, dentro da geologia é possível usar a radiestesia para determinados fins. Não para identificar uma pedra, porque ele vai descobrir aquilo por seu conhecimento, por seu estudo, vai descobrir, vai identificar qual é o objeto. Mas para outras questões, como pesquisa de água, por exemplo, os aparelhos para pesquisa de água são digamos, tíbios, grosseiros, primitivos, quase. Eles não indicam exatamente a existência da água, eles indicam a existência de fatores que normalmente estão associados à existência de água. Então, por exemplo, para isso, a radiestesia pode ser usada dentro do RH, recursos humanos, na escolha de pessoas, enfim, ela pode ser usada em todas as áreas do conhecimento, todas as áreas da atividade humana, onde haja dúvidas e não haja uma metodologia para desfazer essas dúvidas. Muito bem. Então, por isso a radiestesia é tão usada, é tão procurada pelas pessoas. Infelizmente, por razões outras, é mal usada. Eu costumo dizer que as pessoas nos anos 70 se afastaram da igreja, por culpa da igreja, e procuram a espiritualidade, ou de uma forma mais simplória, procuram Deus em disciplinas que têm a ver com o esoterismo. Então eu digo que estão à procura de Deus e encontram a radiestesia, o que não é a mesma coisa de forma alguma, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Muito bem. E existem alguns autores que abordam uma questão muito engraçada e curiosa dentro por exemplo, da utilização da radiestesia no mundo dos negócios.
muitas das vezes as pessoas têm de ser, digamos assim, a própria pessoa que vem à consulta julga que vamos ler o futuro, não é? Às pessoas. E esses autores, os mais sóbrios, costumam recomendar e até guiar as pessoas nas suas interrogações sobre as questões que querem colocar, de maneira a elas não se centrarem muito em futurologia, não é? E centrarem-se mais na análise concreta de energias, de situações, de questões que realmente emanam alguma energia dentro, digamos assim, desta realidade e que são por isso mensuráveis e pelas quais se pode fazer uma boa análise. O que é que acha em relação a essa questão da radiestesia, passar nessa fronteira muito tenue entre a futurologia, as premonições, digamos assim, das áreas mais esotéricas e uma avaliação de negócio de uma pessoa que está preocupada com os seus bens que estão na bolsa, ou uma loja que está em vias de comprar, se ela é boa ou não para o seu negócio. Onde é que se separa um pouco essa fronteira, se é possível separá-la? Não há separação, porque isso depende do conteúdo cultural do analisante, do requerente da análise. E normalmente ele confunde a radiestesia com uma outra coisa, com uma forma técnica de magia. Então eles acabam confundindo tudo, o que é perfeitamente normal, já que não há explicações, não há livros que tenham como propósito esclarecer esses equívocos. É próprio da coisa, as linguagens se misturam e geram, digamos, essa confusão. Não tem nada a ver uma coisa com outra na realidade, não é? Uma coisa é a análise das probabilidades de um bom negócio e outra coisa são as características esotéricas, místicas, eventualmente presentes ou não, ou suspeitas ou erroneamente atribuídas àquele conteúdo. É perfeitamente normal, não vejo como um grande problema. Fica ao praticante de radiestesia, ao radiestesista, habituado a lidar com isso, de lidar da melhor forma possível, conseguir safar-se, cair fora das perguntas embaraçosas ou deslocadas, mais deslocadas do que talvez embaraçosas, do julgamento do outro. É normal. Okay. Não é desejável. Veja, eu fiz radiestesia durante muito tempo aqui existe um culto às entidades africanas chamado Umbanda, e na Umbanda tem até livro de receita. Se uma mulher for até você, até o Babalorixá, se uma mulher for até você por volta dos 30 anos de idade, vestida assim, o que é que ela pretende? Ela está à procura de não sei o quê. Então tem uns livretos de indicações, de receitas de como fazer. É porque essas confusões são pertinentes à pesquisa, ao desconhecido. É perfeitamente normal. Fiz muito e muitas vezes sempre voltava àquela coisa. Tem mais uma mania, né? A mania do misticismo, o mundo mágico. O mundo mágico é uma coisa terrível, né? Se a empadinha cai no chão, é porque alguém não quer que você a coma, né? Essa é a lógica enviesada de quem é adepto dessas coisas, né? Então, mas é perfeitamente normal. Fica a cabo daquele que lida com o negócio, saber se furtar, saber escapar e direcionar para um bom caminho. O próprio radiestesista. O radiestesista. O que é muito difícil também de acontecer, porque normalmente ele se deixa embranhar, porque ele também é um mal informado a respeito dessas coisas, né? Então ele acaba indo por um terreno dúbio e cada vez mais ao longo das consultas que ele faz, cada vez mais ele vai para esse caminho. Enfim.
Ok. Relativamente aos instrumentos, e ainda falando em questões ligadas às pessoas que pela primeira vez se tentam ligar à radiestesia, ah, é claro que nós podemos, como nós sabemos, e alguns livros também falam sobre isso, qualquer coisa pode servir de pêndulo. Mas as coisas não são bem assim, não é? Porque num trabalho mais conhecedor, um determinado tipo de pêndulo acaba por, nomeadamente um pêndulo que nós vamos utilizar para o resto da vida, que é o ideal é trabalhar sempre com o mesmo pêndulo, convém que esse pêndulo tenha algumas características, como não impregnar e por aí fora. Poderia falar um bocadinho sobre isso, sobre a escolha, a importância de escolher instrumentos de qualidade e não dar aí nas lojas esotéricas, digamos, a procurar instrumentos que ou impregnam ou que não têm o peso ideal e por aí fora? Olha, tem uma diferença aí, que é a seguinte: existem dois tipos de instrumentos radiestésicos, os técnicos e os de uso geral, os comuns de uso geral. Normalmente mostro durante as aulas, mostro aquela série de pêndulos todos torneadinhos, com formas várias e tal, e todos eles só servem para enganar, para ajudar a psique do operador a acreditar que aquilo é um bom instrumento, porque eles não têm qualidades intrínsecas, diferentemente dos pêndulos técnicos. Então, um pêndulo para a radiestesia pode ser a pedrinha do jardim pendurada no fio de linha, pode ser uma aliança pendurada num cordãozinho, correntinha de ouro, pode ser qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, porque não tem qualidades intrínsecas. É para as perguntas sim, não, com giro para a direita, giro para a esquerda, ou então sobre um biómetro ou régua biométrica, indicando um percentual lá qualquer. Esses são os pêndulos para uso comum. Qualquer um, em qualquer material serve. Aliás, as pessoas dizem assim: mas de plástico não serve porque não é natural. Não corresponde à verdade. O pêndulo ele não tem qualidades intrínsecas, ele não é em si um medidor, diferentemente de um pêndulo universal. Então eu estava dizendo que o pêndulo universal, uma vez afixado o índice no amarelo magnético, ele vai sintonizar com o amarelo magnético e não com o verde elétrico. Então, nesse caso, é necessário que o instrumento seja muito bem produzido, não tenha erros, é necessário um bom instrumento. Fora disso, para perguntas sim ou não, esta carta é vermelha, a carta com a face virada para baixo, esta carta é vermelha ou é preta, absolutamente qualquer pêndulo serve, não tem qualidades intrínsecas, não faz a menor diferença, pode ser em miolo de pão, pode ser qualquer coisa. Eu costumo contar a história, um dia lá pelos anos 80, eu estava num sebo à procura de livros de radiestesia, porque aqui no Brasil eram raros, não havia, só tinha um que era, sei lá como é que aquela coisa se chama, o autor acho que é Greg Nielsen, o Segredo dos Pêndulos, ou qualquer coisa assim, publicado pela editora Record. Eu estava numa prateleira assim, lá procurando livros de radiestesia, e tinha um outro cara ao meu lado também batalhando os mesmos livros. Aí ele se identificou: você se interessa por radiestesia? Eu fiquei com vontade de dizer: não, eu gosto mesmo é de medicina, né? Então ele perguntou, começou mal, né? Você gosta de radiestesia? Sim. E aí ele se identificou, disse que morava em Santos, que é 60 quilômetros daqui, à beira-mar, morava em Santos e que tinha perdido o pêndulo. E aí sacou desse bolsinho das moedas da calça, sacou uma coisa que era o seguinte: era uma porca suspensa por meia dúzia de clipes. Ele estava usando como pêndulo e estava continuando usando como pêndulo aquilo. Então é exatamente isso. Para fins gerais, qualquer instrumento. Para fins técnicos, bons instrumentos. Infelizmente, eles não existem em quantidade razoável à volta do mundo. Por incrível que pareça, o Brasil é um país razoavelmente atrasado sobre certos aspectos. No Brasil tem talvez o melhor fabricante em quantidade,
profusão de instrumentos radiestésicos, que é o Instituto Mahat. Eu recomendo comprarem as coisas lá, porque tem... Também eles tiveram... Foi fácil para eles, de certa forma, porque fui eu que desenhei tudo, né? Eu que dei as medidas de tudo e tal. Confesso também que cometi erros algumas vezes, mas mais acertos do que erros, e fui ajustando as coisas ao longo do tempo, e depois de 20 anos eles têm um catálogo que é absolutamente maravilhoso. Eles têm pêndulo universal, pêndulo equatorial unidade, pêndulo duas harmônicas, pêndulo que eles chamam de Vale dos Reis, mas é um pêndulo egípcio. Todos os pêndulos decorativos, bonitinhos, ele tem todos são muito bem feitos, muito esmerados, é muito bom. Tem os gráficos em plástico, muito bom. Excelente. E pronto, relativamente aos materiais, estamos mais ou menos falados, e depois também queria perguntar aqui mais umas coisinhas relativamente ainda às pessoas que iniciam. Qualquer pessoa pode aprender radiestesia? Quais são os principais obstáculos que se pode encontrar durante a aprendizagem? Ou seja, será possível todas as pessoas aprenderem radiestesia, ou algumas terão alguma dificuldade, e porquê? Olha, é possível, é assim, teoricamente é possível que todos aprendam. Claro que nesse aprendizado, em todas as coisas, se as nossas aulas, em vez de serem só para radiestesia, fossem para outras finalidades, para culinária, para tocar violão, para qualquer outra coisa, nós íamos ver que 70% das pessoas conseguem fazer mais ou menos bem, por volta de 10 a 20, até 30, têm muita dificuldade. Um ou outro é excepcional, nasceu para fazer isso, faz os melhores bolinhos do mundo, faz bem radiestesia, toca bem violão, algumas raras pessoas. Outras não têm habilidade nenhuma. Por exemplo, eu tenho a descoordenação motora. Então, para tocar violão é absolutamente impossível. Tanto é que eu nem sequer dirijo o carro porque tenho descoordenação motora. Então, para alguma coisa como dirigir carro e atividades similares que tenham a ver, sejam parecidas, tenham essas características, eu não seria capaz de fazer. Eu tenho muita habilidade com uma mão só. Aqui no Brasil fazem-se piadas com português, não é? E eu como não tenho piedade, costumo fazer piada com português. Então, nada é absolutamente normal que um português tenha descoordenação motora, não é? Já é um português muito bom, não é? Acontece às vezes em algumas formações, provavelmente deve ter acontecido mesmo, já consigo, de algumas pessoas não conseguirem fazer qualquer tipo de movimento com o pêndulo. Olha, desculpa cortar-te, isso é absolutamente normal, e isso varia também, se diminui ao longo do tempo, se a pessoa for pertinente, se for se repetir os exercícios. Eu costumo dizer, não tem muita importância o resultado do exercício no início. Você põe lá 10 cartas e saber se a carta é vermelha ou é preta. Não tem muita importância se você acerta ou não acerta. O que importa é você fazer o corpo aprender a fazer a leitura daquilo. Ele já o faz, mas não consegue fazer, muitas vezes não consegue fazer a passagem do inconsciente para o consciente daquele conteúdo que você está procurando. Então, não tem muita importância. Agora, tem pessoas que são absolutamente travadas, não têm habilidade. Olha, eu já dei curso talvez para mais de 4.000 pessoas, não tenho a certeza, e nesse grupo gigantesco, para um universo da radiestesia, é absolutamente gigantesco, eu encontrei 2 radiestesistas. Apenas 2, com talento para a coisa. Um era um protético e o outro era um psicanalista. Os 2 tinham habilidades também mediúnicas, concomitantemente tinham habilidades mediúnicas. Talvez essa abertura da mediunidade os ajudasse, mas de qualquer jeito, apenas 2.
sem erros, absolutamente impressionante, acertavam tudo. Era a descoberta total, não havia como mentir para eles que eles descobriam. Mas apenas 2 num universo de 4.000. O resto consegue fazer com persistência. E como eu disse, assim, o mais importante não é o resultado nos primeiros 6 meses ou 1 ano que se faça aquilo. Também muita gente acha que pega no pêndulo, que o pêndulo responde e que essa resposta é verdadeira, quando não é, absolutamente não é. Episodicamente pode ser, não é? Mas, como regra, não é verdadeira. Correto. É preciso voltar a testar e perguntar, arranjar métodos de É preciso batalhar muito. É preciso. Bom, se um músico de qualidade ensaia todos os dias, um pianista ensaia todos os dias, até que ter queimbra na mão, como é que a gente pega num pêndulo para ler um conteúdo oculto lá no inconsciente e conseguir passá-lo para o consciente? É difícil, não? As pessoas se enganam, deixam-se enganar ou querem se enganar com falsas teorias. Não? Correto. Muito bem, não, excelente. Existem então algumas pessoas que têm alguns requisitos já adicionais, muito poucas, e outras vão ter de trabalhar muito, mas não é impossível, ou seja, não, mesmo aquelas pessoas que travam o movimento do pêndulo e que parecem estar, digamos, bloqueadas, não haverá ali nenhum problema na continuidade, ou seja, nenhuma mensagem para a pessoa procurar outro tipo de atividade. Não, diferentemente de outras habilidades psíquicas, a clarividência, ou você já nasceu clarividente ou nunca será clarividente em tese, né? Dificilmente a pessoa consegue ser clariaudiente, clarividente, ou qualquer outra coisa dessas habilidades que se chamam, em hindu se chamam siddhis, né? O desenvolvimento dos siddhis. Precisa ser uma pessoa especial para conseguir desenvolver aquela habilidade psíquica. No caso da radiestesia, precisa só de insistência, de repetir os exercícios até que um dia aprenda a andar de bicicleta. Eu costumo dizer, brincando, vocês esperam que pega no pêndulo e que ele responda. Se você fosse andar de bicicleta, você tem 2 possibilidades quando começa a andar, né? Ou cai para a direita ou cai para a esquerda, né? Mas indubitavelmente vai cair, não vai conseguir sair pedalando, andando. Então com a radiestesia é a mesma coisa, precisa trabalhar muito. E também quando se deixa de trabalhar, também não se tem bons resultados, né? E tem mais uma coisa, tem pessoas que têm habilidade para uma determinada área e outras têm habilidade para outra área. Quem se dá bem com geobiologia não obrigatoriamente terá bons resultados com radiestesia na área da saúde, ou radiestesia ou comportamental, ou comercial. Não obrigatoriamente vai ter bons resultados com todas as coisas. E aqui no Brasil, normalmente, quem faz radiestesia acaba fazendo para tudo e algumas coisas têm acertos e na maior parte das vezes tem desacertos porque se aventura em áreas que não são do seu dom, onde precisaria de mais insistência, maior análise. Eles esperam que põe o pêndulo, faz a pergunta e pronto, deu a resposta, não analisa, não avalia intelectualmente, não repete no próximo dia de manhã e tal. Radiestesia é muito trabalho, mas é o único jeito, única forma de acesso ao inconsciente. Tem mais uma coisa importante, uma técnica de acesso direto ao inconsciente, acesso direto. Diferentemente de outras habilidades, de outras práticas, tem acesso indireto. E essa faz a grande diferença entre a radiestesia e demais técnicas. Por exemplo, quando eu jogo búzios, ou jogo dados, ou jogo qualquer moedas, ou meias cebolas, ou qualquer daqueles instrumentos para fazer uma leitura, eu tenho, a partir do momento, do instante em que aquilo saiu da mão,
eu não tenho mais controle absoluto. Então aquilo em si é uma forma de acesso indireto ao inconsciente. Para acesso direto ao inconsciente, nós temos radiestesia, temos geomancia e temos psicanálise. São formas de acesso direto ao inconsciente e que faz a grande diferença. E búzios litúrgico. Búzios litúrgico. Que búzios comum também é forma de acesso indireto. Búzios litúrgico com a presença de entidades, normalmente entidades do panteão africano, também tem uma grande... Aliás, é o melhor dos oráculos. É um oráculo absolutamente fantástico. Mas aí tem a intervenção de outras forças do além, que elas fiquem lá em paz. Muito bem, também é a minha proposta. No seu livro, número 2, e agora até vou fazer um pequeno bónusinho para as pessoas que me estão a ouvir e que estão a tentar iniciar a radiestesia, existem alguns dos seus livros que são incontornáveis e alguns deles até bastante interessantes, como por exemplo este livro que eu recomendo. É muito bom mesmo. Exige já passar um bocadinho pelos livros anteriores, já ter algum conhecimento em radiestesia, mas este é realmente um livro que faz ali a ponte entre a radiestesia iniciante com uma radiestesia já avançada. E estes pequenos livros que também desenvolveu, esses caderninhos, e em especial este, iríamos falar dele um bocadinho sobre alguns aspectos que estão dentro do livro, que são alguns apanhados de algumas literaturas estrangeiras, nomeadamente dos irmãos Cervantes, e fala-se neste livrinho sobre remédios e em específico na parte introdutória do livro sobre o Descartes. E eu tinha aqui algumas perguntas para lhe fazer relativamente ao Descartes. São perguntas que, algumas delas, como é óbvio, sou conhecedor delas, mas eu acho que seria importante fazer às pessoas algumas perguntas sobre este tipo de gráfico. Este gráfico aparece em alguns vídeos, nomeadamente pessoas até brasileiras a explicarem na cozinha como é que se mexe com este tipo de gráficos, e introduzem ali um pouco o aspecto mágico, o aspecto que também participa um pouco no trabalho da radiestesia em alguns pontos, mas não tão enfatizado como as pessoas tentam passar, que realmente é um gráfico mágico. Eu iria então fazer algumas perguntas sobre este gráfico. Que características é que este gráfico tem de ter para realmente funcionar? Quais são as características principais para não enganar as pessoas? Olha, deve ser, como qualquer outro gráfico radiestésico, deve ser feito em qualquer material, não tem a menor importância o material, tem importância o contraste, a forma é dada pelo contraste. O que o faz funcionar é a sua forma específica, aquele desenho, aqueles seus 10 lados que o fazem funcionar. Precisa ter uma medida mínima, que é o diâmetro de 12 centímetros. Abaixo de 12 centímetros não funciona mal, é lento. Então, a partir de 12 centímetros, eu costumo dizer que os gráficos em radiestesia, só para ter uma noção, ter um referencial, eles funcionam a partir do tamanho de um azulejo de banheiro, 15 por 15. Inscreve-se o gráfico dentro de um azulejo de banheiro, pronto, você tem um gráfico radiestésico cuja como é que se chama? Oh, Deus do céu, deu branco. Na minha idade é normal, não é? Na minha idade é normal, eu só não posso esquecer quem eu sou. Lembrei. A massa crítica não é suficiente para fazer sair, para que a emissão brote do gráfico. É necessária uma certa massa crítica.
então essa massa crítica acontece a partir de 12 centímetros de diâmetro maior. E é só observar, digamos, alguns minutos de espera. As mensagens devem ser colocadas não no centro, na lateral, com a parte de baixo das letras virada para o centro. Uma vez usada, segundo a recomendação dos irmãos Servantes, coisa que eu nunca fiz, eles queimam as mensagens utilizadas. Você utiliza aquela mensagem para qualquer finalidade. Arsénico álbum, uma vez utilizado, eles queimam a mensagem para apagar da memória universal aquela mensagem. Eu simplesmente, normalmente, eu sempre amassei aquilo, fiz uma bolinha com o papel e joguei no lixo. Eu acho que a memória universal não consegue sobreviver a uma bolinha bem amassada. E é só. A finalidade, a utilização do gráfico. Esse gráfico, o decágono, ele só serve para valorizar testemunhos lexicais. Testemunhos lexicais. Por causa das qualidades e características dos testemunhos lexicais. Os testemunhos icônicos ou outros testemunhos não necessitam de valorização, porque o raio união ou raio testemunho está estabelecido permanentemente. Ele está em permanência estabelecido. Então não há necessidade de nenhuma mandracaria para se poder usar aquilo como testemunho, como testemunho de alguma coisa. No caso do nosso alfabeto, das nossas letras, dos nossos caracteres, eles não vibram as qualidades da palavra escrita imediatamente. Só após, se eu escrever num papel Arsénico álbum ou Antônio Rodrigues, imediatamente aquilo não vibra coisa nenhuma. Demora um lapso de tempo de 72 horas para aquilo agregar energia e após esse período aquilo começa, o testemunho se valorizou sozinho. Como você não quer esperar 72 horas, precisa de um artifício. Esse artifício é colocar o gráfico dentro colocar o testemunho lexical dentro de um gráfico que o valorize em curto espaço de tempo. Essa é a finalidade do decágono. Então não ponha cabelo, porque cabelo não precisa, ele tem raio testemunho ligado o tempo inteiro com o objeto de onde ele foi retirado, no caso da pessoa ou do animal. E outros testemunhos também não necessitam, só os testemunhos lexicais. Okay. Algumas pessoas costumam utilizar também a foto dentro do próprio gráfico, a fotografia. Não leram os livros fantásticos do Antônio Rodrigues, claro que acesso ao material dos irmãos Servantes não tem mais, não é? Porque eles já foram para o outro lado. Então devem estar lá do outro lado desesperados, né? Batalhando, gente, não ponham foto, nem cabelo, precisa, mas ninguém os ouve, né? Eles devem estar frustradíssimos do outro lado. Ponham só testemunhos lexicais. Por quê? Porque a palavra escrita com os nossos caracteres não vibra o valor do que ela representa. Então, se eu escrever banana num pedaço de papel, aquilo não vibra coisa nenhuma. Se eu esperar 3 dias, 72 horas, após 72 horas, aquilo começa a expressar o valor da palavra escrita. Como a gente precisa do testemunho imediatamente, bota no decágono. Muito bem. Entretanto, isto relativamente à nossa letra, não é? Que não é emissora, mas se for num outro tipo de alfabeto emissor, não é? Por exemplo... sim, no caso, o mais conhecido é o alfabeto hebraico. Alfabeto hebraico, a condição que seja quadradinho, bem desenhado, quadradinho. Aqueles alfabetos onde o iod parece uma lágrima mal desenhado, aquilo também não vibra, hein? Não vibra bem, vibra muito mal. Aquele quadrado, sem acentuação maçorética, é o indicado. Ok, perfeito. Ainda relativamente a este gráfico impregna, é necessário limpá-lo
Olha, isso é mais um mito, grande mito e as grandes verdades do professor António. Gráfico radiestésico não satura. Gráfico radiestésico não satura. É divagação, é esoterismo. É assim, você coloca um gráfico sobre a mesa, o que é mais forte energeticamente? O gráfico ou a mesa? O gráfico ou o testemunho que está em cima? O gráfico, senão não precisava do texto, não precisava do gráfico para pôr o testemunho em cima, né? Então, supostamente, eu tenho um Yahvé e tenho uma foto sua, eu ponho a foto não em cima da mesa, ponho a foto em cima do gráfico. Então, o gráfico é mais forte do que a mesa ou mais forte do que o testemunho. Senão seria o contrário. A gente poria o gráfico em cima da foto e mandaria o gráfico para a foto, né? Quando é exatamente o contrário, a gente coloca a foto sobre o gráfico para mandar aquela emissão, aquela emergência, mandá-la à distância, eventualmente, ou fazer qualquer outra coisa. Então, os gráficos radiestésicos, no momento em que ele está, em que uma foto sua está sobre o gráfico, existe, está na teoria, existe uma influência, que é como se chama em radiestesia, existe uma influência. Então, a sua foto influencia o gráfico. Quando eu tiro a foto de cima do gráfico, durante alguns segundos, ele está, digamos, combinado, talvez impregnado daquela energia. Aos poucos, ele, por sua energia, se limpa automaticamente, já que ele é mais forte do que a foto e mais forte que o ambiente no qual ele está. Se não fosse mais forte, não precisava usar. Ele é uma ferramenta. A gente usa o martelo porque ele é mais forte que o dedo para empurrar o prego. Então, o gráfico é o martelo. Não envio paninhos pretos esfregando no gráfico. Não precisa disso. No entanto, deixa eu fechar uma porta aqui que tem um ventinho. No entanto, tem coisas que são um pouco inexplicáveis. Você monta um gráfico, monta um trabalho radiestésico com um gráfico em Yahvé, suponhamos, a foto do Antônio Felipe e um remédio homeopático ou um floral rescue para os momentos difíceis do Antônio. Se eu tiver lido num relógio radiestésico qual o tempo, digamos, uma semana para a emissão, eu deixo aquilo durante uma semana. Daqui a uma semana, aquilo parece que adormeceu ligeiramente. Então, se você for lá e limpar o pó do gráfico, limpar o pó da fotografia e voltar a montar, parece, e não há explicação, há como quantificar isso num biômetro, quantificar assim, parece que a emissão volta a acordar e volta a ter uma ereção. É como se a coisa voltasse a ter encantamento, a funcionar, parece que ela volta a funcionar bem. E lentamente ela cai para um patamar mais baixo ao longo de uma semana. Isso não acontece imediatamente. Em 2, 3, 4 horas, de um dia para o outro, isso não acontece. Mas coisas mais longas que uma semana, a emissão perde seu grande potencial e se você vai lá e limpa tudo. Claro que também tem o seguinte, essas práticas são uma forma de magia ritual. Querendo ou não querendo, elas são uma forma de magia ritual. Porque você segue determinadas orientações, determinados princípios. Então você realiza um ritual. Ao você ir no armário e pegar um gráfico, pôr o gráfico em cima da mesa, dar-lhe uma limpadinha, pôr a foto do Antônio, pôr o remédio em cima, isso é um ritual. Você não faz assim, você não pega no gráfico, abana ele e põe uma batata em cima. Não faz coisas aleatórias, faz coisas propositadas, determinadas. Então nisso existe um ritual. Talvez seja essa coisa. Não tenho a certeza, ele nunca me respondeu. Fazendo um parênteses só em relação a este gráfico de Cagno, que estamos a centrar a nossa atenção, por exemplo, o gráfico, o SCAP,
e outros emissores, também nenhum deles impregna durante o trabalho. É isso? Não. O que impregna o papel, impregna o pêndulo. É assim, se você for pendular com uma pessoa de um psiquismo complicado, você tem uma criança, tem uma pessoa, uma mulher dada a determinados rituais ou determinadas crenças, neurótica, beirando a esquizofrenia. Quando você pega um pêndulo comum e você faz um ato, a radiestesia é um ato de captação. É trazer para você aquelas energias que estão lá meio como podem estar. Correto. Você traz para você aquilo. O pêndulo, durante um curto período, ele se impregna, efetivamente, ele se impregna dessas energias. Tudo fica impregnado dessa energia. Tanto é que se você pendular uma senhora com um psiquismo atrapalhado e for pendular imediatamente a seguir uma criança, você vai encontrar as características dela na criança. Tá? Então, seria, por exemplo, o pêndulo egípcio geralmente não impregna, mas nesse caso também impregnaria? não. Seria uma, Teoricamente, não. seria uma espécie de Teoricamente, remanência, não é? Haveria aí uma remanência da informação. Ok. imediatamente não. Eu pessoalmente não uso o pêndulo egípcio para coisas nenhuma. Correto. Apesar de ser um grande pêndulo do nosso caríssimo Caffarelli, é um Não, pouco. ele tem aquelas qualidades pressupostas, ele tem efetivamente. Mas eu, na minha prática, eu dou preferência. Claro que se for necessário, eu usei algumas vezes durante a vida, né? Mas Se for necessário fazer emissões ou assim. não faço essas coisas. Ok. Não faço. Porque na emissão você acaba de brigar com a mulher ou com o irmão, o seu psiquismo está lá em cima fervendo, e quando você pega no pêndulo e tenta emitir qualquer coisa, vai junto a briga com a mulher, com o irmão, vai tudo junto. As dores de barriga que você tem, a prisão de ventre que você tem, essa vai junto também. Então eu tento não fazer emissões usando esses métodos tradicionais. Não há necessidade. Ou o gráfico é bom o suficiente, quer dizer, nós temos um mecanismo de emissão bom o suficiente, ou então escolhe outro. Muito bem. Ora, relativamente então ao gráfico, ainda temos aqui mais uma outra questão. Algumas pessoas costumam perguntar nas formações se é, inclusivamente sobre este gráfico de carne, se é seguro trabalhar com este gráfico ou se existem alguns cuidados a ter em conta com ele depois dos tratamentos ou assim, utilizando o gráfico. Se não Não, impregna, não existe problema. não impregna. Os gráficos radiestésicos não impregnam. Ok. Diferentemente, digamos, de máquinas radiónicas ou de remédios usados em radiónica, aí eles têm alterado o valor energético deles. No caso, os gráficos em si não, eles ficam velhos, né? É assim, tem uma boa diferença entre um gráfico com uma certa espessura de plástico, com 1 milímetro de espessura, e um xerox. O xerox normalmente acaba ficando meio entortado, meio velhinho. Então esse gráfico perde qualidade, já que tem alterada a forma. Em vez de ser absolutamente plano, ele faz isso, então ele tem alterada a forma. Então não é a mesma coisa de um gráfico absolutamente reto, plano, de plástico, cuja espessura do plástico agrega potencial emissor ao gráfico, ou emissor ao outro, se destinar a outra função. Tá? Perfeito. Relativamente à massa, muitas das vezes fala-se que tem de ter há uma vantagem em agregar a informação consoante maior for a massa,
melhor seria um gráfico. Isso é verdade ou não? É verdade, sim. É verdade, sim. Quanto maior a massa, o ideal seria, digamos, um gráfico colado num pedaço de compensado. Vocês chamam compensado chamam de uma outra coisa. Bom, um pedaço de compensado de madeira aglomerada, né? Tipo MDF, não é? MDF. Isso. Isso. Em qualquer uma dessas madeiras, com 1 cm de espessura já seria o suficiente para você ter um gráfico com potencial um pouco mais elevado. Também em relação a isso existe um dado cultural. Nós ocidentais temos a mania do mais potente, né? É aquele cara de pinto pequeno que senta na moto e acelera para mostrar uma chesa. Então nós temos esse defeito psíquico, querer maior potência, mais rápido. Não, deixa a natureza agir, ela demora 9 meses para fazer uma coisa que é você. Demora de uma primavera para um verão, as flores abrirem, elas não abrem de um dia para o outro, né? Algumas raras taradas fazem isso, né? Mas normalmente elas demoram algum tempo. Tudo demora algum tempo para que a memória universal processe essas coisas. É isso. Quais são os erros mais comuns que tem visto, não só na internet, algumas pessoas a utilizar mal o gráfico, para além daqueles que já falámos sobre utilizarem fotos e outros testemunhos biológicos em cima deste gráfico? Existe mais algum erro que se lembra assim de repente? Há múltiplos, né? As idiosincrasias. A radiestesia é dada a idiosincrasia. Oh, Deus do céu! A idiosincrasia. Aliás, é o paraíso, é um bom lugar para isso, para essas manifestações do psiquismo. Então as pessoas começam a fazer a sua radiestesia. A radiestesia passa a ser, digamos, uma linguagem externa, não é? Que ela domina, feito mago, domina isso, e eventualmente isso se estende, digamos, ao gráfico. Uma outra coisa, digamos, usam esse gráfico para fazer coisas variadas, múltiplas, como limpar cristais e medir a distância. Os servranks estão dando coice no túmulo, coitado, né? O gráfico, o decágono serve só para valorizar testemunhos lexicais. Uma vez o testemunho usado, você descarta, joga fora, faz um novo e assim por diante. Eventualmente você pode valorizar um testemunho e um líquido ou um sólido com a mensagem. Se você colocar um papelete, um papelzinho escrito cobre e fizer uma bolinha de alumínio desse de cozinha, folha de alumínio de cozinha, daqui a 20 minutos, 1 hora, a bolinha de alumínio está impregnada com a emissão própria do cobre. Então nós temos uma liga metálica do ponto de vista energético. Tá? E relativamente ao funcionamento da impregnação, por exemplo, de sabores na água, não é? De uma das experiências feitas pelos Cervantes com o gráfico, e através do testemunho lexical sobre um copo de água. O que é que acha sobre isso? A água se organiza, as moléculas da água se organizam ou em dímeros, normalmente para uma água comum saída da torneira ou água mineral, ou em trímeros quando ela é alvo de qualquer emanação. Essa emanação pode ser a coisa mais variada e mais insuspeita do mundo. Por isso a água benta funciona, a água benta é uma realidade. Então, uma vez que você abençoa a água, e não precisa ser o padre, você mesmo pode fazer, você abençoa a água, ou então, digamos, em sessões mediúnicas ou espíritas, você colocar um copo de água em cima do televisor, quando o cara está lá fazendo isso, ou a água vibrada por sucção e diluição própria da homeopatia, ou água
vibrada numa máquina radiônica ou a água vibrada num gráfico radiestésico, ela muda a sua organização, ela guarda essa mensagem pela sua organização de dímeros passada para trímeros, ela guarda a sua mensagem e, eventualmente, você percebe uma mudança sutil, a água deixa de ser amarga, ela não raspa, feito uma lixa, ela passa a ser macia, quase oleosa, muda a textura da água. Mas isso é próprio. Se abençoar a água e você a beber, tem a mesma sensação. Então, os gráficos radiestésicos alteram a organização molecular da água. Sim, é verdade. Não fica com gosto de perfume ou com gosto de peixe frito, não. Ela fica, digamos, oleosa, macia, agradável ao tato, ao palato. E algumas até, eventualmente, a água, se tiver, por exemplo, numa reunião onde houve uma grande discussão, a absorção natural que a água faz dessa energia, não é? Dessa vibração menos positiva, se for ingerida depois, pode até inclusivamente causar algum problema biológico, não? Eventualmente sim, acredito. Para pessoas mais sensíveis, há os que comem parafuso e acham bom, não é? E os que água mineral de boa qualidade provoca diarreia. Então depende da sensibilidade do indivíduo. Mas sim, sem a menor dúvida, é a mesma coisa. Ela foi ativada pelo psiquismo, pelos efeitos do embate psíquico que aconteceu dentro da sala. Perfeito. Pronto, e basicamente... Você não ia perguntar sobre remédios homeopáticos fabricados? Sim. Essa questão, por acaso não a tinha tomado nota, mas tínhamos falado, da outra vez temos a falar sobre isso, e quero falar um bocadinho sobre a produção de um remédio homeopático. Uma coisa muito interessante e assim elas combinam, elas casam bem, a homeopatia e a radiestesia casam muito bem. É possível produzir-se remédios, você não precisa ter uma botica homeopática gigantesca, você pode produzir amostras de remédios homeopáticos a partir da radiestesia ou a partir da utilização de um gráfico radiestésico. Você pode fazer similares. Eles são similares, eles não são iguais. E um remédio, digamos, arsênico álbum radiestésico não tem as mesmas propriedades do arsênico álbum da radiônica ou da homeopatia. Ele é parecido, ele é semelhante. Ele faz lembrar energeticamente. E quando feito, digamos, uma análise das necessidades de qualquer pessoa pela radiestesia, o resultado será remédios produzidos radiestesicamente. É o mais adequado. E não obrigatoriamente eles respondem à sua finalidade tradicional. Mas funciona sem dúvida. Funciona. Muito bem. Ou seja, se estivermos já à procura de um remédio que existe na realidade, é mais fácil fazer uma reprodução desse medicamento. Se nós não tivermos o remédio ali na hora, é possível fazer uma reprodução. Eu fiz até de remédios alopáticos. Eu tinha um local de trabalho onde tinha um rapaz que todos os dias tinha dor de cabeça. Esse foi um dos experimentos. Todos os dias tinha dor de cabeça. Aí um dia eu fiz um remédio aqui, a dipirona, usando o nome comercial da dipirona, preparei um copo d'água, perguntei se ele topava beber, topou, bebeu e passou-lhe a dor de cabeça. Eu fiz isso várias vezes com ele e sempre passava a dor de cabeça. Com a dipirona no nome comercial, que acho que é Novalgina, né? Aqui no Brasil, pelo menos, é Novalgina. E a expressão que eu usava era Novalgina, não dipirona sódica. Tá? E funcionava.
Para outras coisas, eventualmente, pode não funcionar. Saber quando, através da radiestesia, usando um pêndulo. Claro, claro. Muito bem, muito bem. Pronto, nós vamos fazer mais algumas conversas sobre radiestesia nos episódios seguintes. Vamos ficar por aqui. Muito obrigado por este bocadinho e por estas informações. Entretanto, iremos fazer referência a outros temas que podem também passar pela radiónica e pela geobiologia. E muito obrigado. Ok? Eu que agradeço. Tudo bom. Obrigadíssimo. Tchau, tchau. Até a próxima.